depois de amante, eles terminaram cada um o seu relacionamento, ficaram juntos. Tinham se passado uns 7 anos. E naquela ocasião, ele pegou algumas fotos dela no celular. Eu não lembro se ele viu no computador ou se viu no celular dela. Fala, turma do DrCast, mais um episódio para vocês diretamente da Creators House, a casa que hospeda o nosso podcast e muitos outros. Se você tem um podcast ou se você está pensando em montar um podcast, a Creators House vai ter a melhor solução para vocês. É só entrar na descrição do programa que vai estar o link ali abaixo que você vai clicar e o pessoal da Creators vai bolar um sistema sensacional para vocês fazer um podcast com muito sucesso. Preciso falar também da Aspen Jalecos. Hoje eu estou sozinho aqui, o Wagner não conseguiu chegar e ele que fala sobre a Aspen, mas para vocês que são da área da saúde, medicina, odontologia, enfermagem, toda a área da saúde estética, a Aspen Jalecos trabalha com os melhores scrubs, os melhores jalecos do mercado. É só entrar também na descrição do programa que vai estar o link da Aspen ali certinho para vocês. E agora vamos ao que interessa. A nossa convidada de hoje tem casos aí inusitados, é uma história bem diferente e acredito que a maioria das pessoas tem um pouco de curiosidade nesse meio aí. Sabrina, seja muito bem-vinda. Sabrina do SP do Amor, como que... É SPC do Amor. SPC, caramba. Isso, os Serviços de Proteção do Coração. Eu vou montar o Serasa do Amor aí para concorrer com vocês aí. Então, a gente tem uma empresa de investigação particular voltado para a área conjugal. Certo. Mas a gente também faz empresarial e familiar, mas nosso foco é traição mesmo. Eu São as imagino traições. que a demanda maior seja nessa área aí, né? Isso, a demanda maior é de traição, é relacionamento, né? Sabrina, como que você entrou nesse mercado aí? Você acordou um dia, você foi traída e falou, agora eu vou me vingar, vou pegar todo mundo. Como que você quis falar, vou montar uma empresa de investigação? Não, eu não fui traída, não foi daí que surgiu a ideia. Todo mundo faz essa pergunta, se eu fui traída, e eu fiquei um pouco chateada e comecei a ser a justiceira do amor, mas não foi isso. Eu conheci uma pessoa que disse que tinha uma ideia de uma agência de detetives particulares e até comentou que era a minha cara. Ele falou assim, não, você tem uma cara, é a sua cara a empresa, vamos fazer... Eu até relutei um pouco, mas depois eu abracei a ideia, porque era uma ideia muito boa, que foi logo quase para o final da pandemia, lembra? Sim, sim. E ele dava consultoria de compliance em algumas empresas, e aí tinha uma ferramenta que era de busca de dados, dados públicos de fontes abertas. E tinha muita gente tomando golpe na internet, com o estelionato amoroso. Então, conhecia pela internet uma pessoa, começava a se relacionar, ela começava a pedir dinheiro, e aí, quando você via, a pessoa não existia e tomava um golpe. E aí, ele colocou o nome SPC do Amor. E a gente, numa conversa, surgiu os Serviços de Proteção do Coração. Falei, não, perfeito, vamos começar. Casou aí. E aí a gente começou fazendo essas pesquisas para essas pessoas, e também tinha casos conjugais de investigação. Então, já vinham de indicação de clientes para nós e dos clientes também que já faziam as pesquisas, né? E começamos a trabalhar e um dia ele falou, você tem que gravar um vídeo para colocar nas redes sociais. Eu falei, não, jamais, eu não tiro nem selfie, eu não tiro foto, eu não consigo falar na câmera, não, tem que fazer um vídeo. E eu fiz e publiquei. E aí foi chamando para podcast, a gente fez entrevistas para o canal de televisão sobre os golpes de estelionato amoroso, e aí o SPC do Amor começou a crescer no ramo de investigação conjugal. Bacana. E qual foi o primeiro caso, assim, quando vocês startaram mesmo a empresa nessa questão de investigação conjugal? Como que foi? Como que chegou? Comigo foi uma investigação muito legal. Eu trabalhava antes de começar a investigação, eu trabalhava vendendo armas, né, em clube de tiro. E aí um pessoal lá falou, Sabrina, a gente está com uma pessoa aqui que não é do Brasil, ele é um europeu, é um francês. E ele precisa fazer uma investigação aqui da esposa dele em Itajaí, no Rio Grande do Sul. E eu liguei lá pro
para quem me ajuda a fazer a empresa, a investigação, tudo. Eu falei, olha, tem uma investigação em Itajaí, o que você acha? Vamos fazer? Ele falou, pega a investigação para fazer. E aí foi a nossa primeira investigação particular no SPC do Amor, nessa empresa já, porque a empresa já existia antes. E aí nós começamos a fazer a investigação dessa mulher, aguardando ela já no aeroporto em Itajaí. Então ela veio lá de Paris para o Brasil, para aquela corrida, como é que chamava? A Fórmula 1 dos Veleiros, Ocean Race. E aí são várias equipes mundiais que dão a volta no mundo pelos oceanos, é tipo uma Fórmula 1. Sim, sim. E ela tinha uma equipe da empresa que ela trabalhava, só que ela tinha um caso com um outro rapaz de uma outra equipe concorrente. Caramba. Que era o engenheiro da outra equipe. E traição com roubo de dados ainda. Isso, e a gente informações. precisava pegar essa traição, porque eles eram casados há mais de 15 anos, tinham 2 filhos, ele já sabia disso, então ele sabia que a oportunidade dele pegar o flagrante era aqui no Brasil, porque eles estariam super à vontade, e a gente fez o flagrante dos 2, a gente conseguiu. E aí, no último dia de investigação, a gente ainda estava acompanhando ela, né, durante esse evento, e ele contou para ela que ele já sabia da traição, que ele já tinha provas, e nós até flagramos ela falando, discutindo muito com o marido dela no telefone, porque ele passava para nós as informações, e a gente também passava as informações para ele, e naquele dia ela já estava com a viagem marcada para ir embora, e ela falou pro amante dela, que também era francês, e ele foi embora antes dela. Eu acho que por causa do que tinha acontecido lá, eu acho que eles ficaram com medo que vazassem, eram 2 empresas fortíssimas, reconhecidas mundialmente, aí eles foram embora. Aí a gente encerrou essa investigação. Essa foi a que deu abertura para o SPC do Amor oficialmente, né? Que foi, e você mesmo que foi a campo nessa situação? Não, quando nós montamos a empresa, eu fiz alguns campos aqui em São Paulo, mas essa investigação a gente teve que colocar outros agentes, né? Porque era uma investigação que ela tomava praticamente 24 horas. E aí eu não consigo, porque nessa época a gente já estava recebendo clientes, então eu faço a parte comercial até hoje do SPC do Amor. Faço a parte de marketing, a parte também um pouco de administração, então a gente estava cuidando de toda dessa estrutura. E a gente sempre trabalhou com vários detetives, né? Detetives de campo. Então são pessoas que eram muito mais experientes do que eu naquela ocasião. Né? Naquela ocasião, eu tinha que colocar um detetive super experiente para fazer mesmo. Mas aqui em São Paulo você chegou a fazer alguns, até hoje de vez em quando você faz? Fiz. Você gosta dessa emoção? Agora a gente consegue escolher, né? Mas você ainda vai para campo em alguma situação? Não, agora eu vou raramente. Tá. Às vezes é a pedido de um cliente. A gente tinha um cliente que a gente pegou aqui em São Paulo, ficou até nosso amigo. A gente ia almoçar junto com ele, se encontrava, ficava no telefone com ele muitas horas. E teve um dia que ele falou, eu queria que você fosse nessa operação. Eu falei, vou sim. E aí fui eu e meu noivo, a gente fez a operação para ele, que era uma balada, mas era uma sequência de baladas que a noiva dele estava namorada. Eles moravam juntos, mas não... E era uma sequência de baladas. Eu falei, vamos sim. E aí eu fui seguir, eu sigo. Aí às vezes eu vou num restaurante que o cliente fala, ele vai estar num restaurante tal. Eu falei, tá bom, você quer que a gente vá? Eu quero que você vá, pode ir. Aí eu vou. Agora eu tô assim, agora eu tô escolhendo a isso operação. É legal, né? Você fala, eu quero sair para jantar. Que cliente vai sair para um jantar? Deles. Eu vou quando eles pedem. Geralmente eu não faço as operações, não dá mais. Eu imagino. Hoje a gente tá com mais ou menos 15 equipes no Brasil todo trabalhando. Né? Então, assim, é muita gente que trabalha para nós e são pessoas são super competentes e é um trabalho difícil, Rogério. E quando você fala equipe, te cortando, já que te cortei um pouquinho, quantas pessoas compõem, no geral, uma equipe de investigação? Quando a gente começa uma operação, tem toda uma estrutura da empresa SPC do Amor. Então, você é recepcionado
pela nossa atendente, que é a Fernanda. Então, a Fernanda vai te receber, vai explicar como funciona a nossa reunião de planejamento estratégico, que é uma reunião onde a gente fica mais ou menos 1 hora com o cliente, ouvindo o caso dele, tentando entender qual é a dor dele, qual que é a necessidade dele, dentro da operação, né, de detetive de campo, porque cada cliente, ele tem a sua própria particularidade, né? Sim. Às vezes você tem que colocar 2 detetives, às vezes você tem que colocar um detetive de moto e de carro, às vezes a operação dele não é só no período de 8 horas, vai levar de 10 a 12 horas. Então, tudo isso dentro dessa reunião de planejamento estratégico é onde a gente vai definir como que vai ser a operação dele. E aí, quem faz essa reunião são os nossos detetives especializados. Que é uma indústria É mesmo, uma né? indústria. Tem É a uma empresa. recepção, aí depois tem o cara Isso. que pega a análise ali, e aí ele fala assim, olha, detetive X e Y e Z, vou somar vocês Isso. dois, aí faz a estratégia. Faz a estratégia junto com o analista de investigação e envia o orçamento para o cliente. O cliente aceitando, ele entra em contato com o nosso setor administrativo, aí a Bia faz o contrato, faz a ordem de pagamento e a gente dá o start na operação. Então, assim, e dentro desse grupo de operações, quando dá o start, tá meu analista de investigação, eu tenho um técnico de investigação, tô eu dentro do grupo, Caramba. e aí, separado, tem a nossa equipe de detetives, que daí pode variar conforme a necessidade do cliente. Então, pode ser que naquela operação eu tenha 2 detetives. E nem sempre é o mesmo detetive que faz a operação do começo ao fim. A gente faz um revezamento. Então, tem toda uma Pro logística rosto dele não ficar para marcado, né? coordenar todas essas operações de uma vez só. Imagino que às vezes tem que ser casal, né? Às vezes tem que ser um detetive homem e mulher para disfarçar quando é num restaurante. Isso. Acho que deve ter várias nuances. É assim, é que nem a gente fala na empresa. Você hoje não consegue mais lembrar do rosto da pessoa que você acabou de ver há 1 minuto atrás. Então, assim, é muito difícil o investigado reconhecer o detetive. Ele não consegue ter essa visão. Imagino. Né? E o detetive, como ele já é uma pessoa super experiente, ele já não se deixa enxergar. Então, não é uma pessoa que vai ficar encarando diretamente o alvo. Ele tem a descrição para tirar uma foto, ele tem a descrição para seguir. Então, assim, ao mesmo tempo que é tranquilo para quem já tem essa prática, né? Tem que ter essa habilidade para poder se camuflar no meio de um restaurante, numa situação, numa rua, num comércio, onde você às vezes tem que entrar só para dar uma olhada para ver se a pessoa tá e depois sai. Mas eles são muito habilidosos, eles fazem isso exemplarmente. Assim, você não consegue nem imaginar que aquela pessoa é detetive, você não consegue. Imagino. E ver. Sabrina, como que você faz a captação desse pessoal? Você geralmente são policiais? Não sei se antigamente, eu sou meio velho, e tinha nos gibis, nas revistas, vinha não sei se você lembra, acho que eu sou mais velho que você, e tinha aquela Instituto Universal Brasileiro, que tinha várias profissões. Eu lembro que tinha umas que era detetive, tinha algumas coisas assim, eletricista e tal. Acho que antigamente tinha uma formaçãozinha, né? Hoje em dia existe alguma escola de detetives, ou você pega mesmo qualquer um e treina, ou você pega policiais? Como que é a seleção aí? Para o nosso público aí que está assistindo a gente, que está, sei lá, de repente querendo mudar de área, quiser trabalhar ser funcionário aí da SPC do Amor, como que faz? A gente está até precisando de mão de obra, Aí, né? pessoal, ó. A gente está precisando de mão de obra. E Aumenta nós o cato. nós criamos o Instituto Brasileiro de Inteligência e Contra-Inteligência para fornecer o cursos de detetive, para que a gente consiga formar profissionais para trabalhar na área e trabalhar com a gente. Então, vai ser um curso com um método exclusivo SPC do Amor, onde a gente vai ensinar todas as técnicas que a gente aplica dentro das nossas investigações, para que a gente tenha detetives formados até para trabalhar na nossa agência, porque a mão de obra está meio escassa. Você falou do Instituto Universal Brasileiro, né? Precisa fazer um curso, porque no curso você vai entender as regras da profissão de detetive particular, a lei, você vai entender sobre a ética e também a parte prática, né? A parte operacional, que daí você tem que ter algumas
como que eu vou dizer? Você tem que ter algumas técnicas mais aprofundadas. Não adianta você querer fazer qualquer curso e sair investigando, porque talvez você queime o trabalho. Você Sim, sim. acaba, em vez de entregar um resultado positivo para o cliente, você acaba atrapalhando essa situação que ele já vem com um problema para a gente conseguir resolver. Aí o detetive que não tem essa formação ou não tem essa prática ou alguma técnica mais avançada, acaba queimando a operação. E imagino que o trabalho de vocês tem que estar, pelo menos, amparado em alguma situação de lei, porque assim, eu imagino que, por exemplo, eu vou investigar alguém hoje. O que eu peço? O que eu vou pensar? Vou colocar uma escuta, vou colocar um rastreador, e isso acho que para o contratante depois utilizar como prova, eu sei que não está mais no Código Criminal, né? Antigamente a traição era, acho que estava, se eu não me engano, no Código Criminal. É isso mesmo? Isso. Acho que depois de 2000, 90, alguma coisa aí, não está mais. Mas ainda o contratante ou a pessoa que está sendo traída, ela pode usar as provas para entrar com um processo na vara civil, né? Sim. Pedindo danos morais ou sei lá o quê. Então eu acho que se tiver provas plantadas de uma maneira não legal, acho que talvez ela perderia a validade, né? A prova que o juiz aceita, geralmente, são fotos e vídeos que você consegue anexar no processo. E é basicamente o serviço essencial do detetive de campo. Então, o detetive de campo, ele começa a acompanhar o alvo, que a gente chama de alvo, e ele vai seguindo, ele vai registrando fotos, ele vai registrando vídeos com uma certa distância, porque o detetive ele não tem o acesso ao alvo, então ele não tem nenhum contato, ele não escuta a conversa, ele não invade o espaço, ele não pressiona nada, ele deixa a pessoa muito à Porque vontade. isso Isso é seria proibido, importante, né? porque o importante é que a pessoa que a gente está acompanhando, ela fique muito à vontade para a gente ver realmente o que ela faz. Então, se ela estiver traindo e se ela se sentir que tem alguém seguindo ela não vai fazer o que a gente precisa. O que a gente precisa é que ela não perceba que está sendo seguida e que ela faça o que ela tem como planejado, que é encontrar o amante, que é sair com outra pessoa. Então, e essas provas que são válidas dentro de um processo. E aí, a gente até pede que o cliente procure um advogado, peça orientação, que ele analise as provas que a gente buscou com a investigação para escolher aquela que cabe dentro do processo, e aí eles tomam a decisão de qual rumo vão seguir judicialmente. Mas eu imagino que as provas que você normalmente consegue gerar já são de um nível que é aceitável pela justiça, né? Você Isso. não vai sei lá, você não pode colocar uma escuta ou uma filmadora ou alguma coisa que grava a imagem dentro do carro do cara que está sendo investigado. Acho que você não poderia ter esse tipo de invasão, Não, a gente né? não faz isso, né? E aí, se tivesse uma filmagem dessa, acho que também não seria aceita, né? Então, acho que você já conduz... Isso, a gente trabalha dentro do parâmetro legal, Tá. né? Então, assim, de todas as normas que são regularizadas e a gente pode utilizar. Fora isso, a gente não faz. Entendi. Entendeu? Até por garantia do nosso cliente, a gente quer que o cliente tenha uma solução. A gente não quer que o cliente tenha um outro problema, entendeu? Entendi. E quando você falou do instituto que você está montando, já existe alguma outra empresa aqui no Brasil que dá treinamento para detetives que precise dessa formação, ou vocês estão começando isso agora? Não, existe alguns cursos no Brasil de detetive, mas a gente tem um diferencial que é o método exclusivo SPC do Amor de Investigação, que foi uma criação nossa, que nós que desenvolvemos, que é a imersão investigativa do cliente. Então, o cliente participa praticamente em tempo real da investigação, junto com a nossa equipe. Poxa. Então, porque a gente... Um investigador tem uma câmera, que nem o policial no peito, e, Mais ou e vai menos filmando, isso. o cara vai sentindo ali. E o que acontece muito? Você contrata um detetive, que geralmente são 8 horas diárias, e ele acompanha o veículo. Vamos colocar assim, ele acompanha o veículo do alvo. Se o alvo saiu a pé e pegou um Uber e foi se encontrar com outra pessoa, você não viu. Não dá para acompanhar.
Você não tem o resultado da investigação. Ou então, por exemplo, você contrata um detetive que não tem nenhuma técnica, ele fez um curso, mas não teve prática, tudo. Ele vai te entregar no final poucas fotos sem nenhum resultado. Mas a gente entrega em tempo real tudo o que acontece para o cliente. Então, ele já entra com uma visão super ampliada daquela pessoa que a gente está investigando. Entendi. O cliente recebe esse material em tempo real também Em ou tempo não? real. Mas isso não pode atrapalhar um pouquinho a investigação de vocês? Porque, de repente, eu imagino que, em alguns casos, o cara ou a mulher perca a cabeça e acaba ligando e falando já, né? Quando a gente inicia através da reunião de planejamento estratégico, a gente já explica que nós vamos mostrar. Peraí. Que a gente vai mostrar tudo em tempo real. Né? Então, a gente vai colocar essa pessoa dentro do grupo do WhatsApp, onde está meu analista de investigação, meu técnico e eu. E assim que a gente inicia no local combinado e no horário, a gente já manda a primeira foto para o cliente. E aí manda de hora em hora alguma novidade. Tá. Se o alvo estiver parado, a gente vai falar, ó, nem sem novidade, está parado, a gente manda uma foto do local com endereço e hora. Se o alvo se movimenta, a gente caminha com ele para onde ele for, também mostra a localização para o cliente. E numa situação de flagrante, a gente toma um pouco mais de cuidado, a gente preserva um pouco mais as informações e a gente vai conversando com o cliente o tempo todo. A partir do momento que ele me contrata, basicamente a gente vai ficar integralmente com essa pessoa no nosso grupo conversando. Então, todas as coisas que ela precisa encaminhar, como foto do alvo, endereço, placas de carro, os horários, os hábitos, ou ela comentar alguma coisa, olha, eu fiquei sabendo que quarta-feira ele comentou que vai num almoço de negócios, pode ser uma oportunidade. E a gente já está em operação e a gente acompanha e fica mais atento nos períodos que os clientes falam. E dá uma sensação de transparência no trabalho. Porque você vê a coisa acontecendo. Você vê a prestação de serviço acontecendo. E acontecendo, né? Porque muitos profissionais da área de detetive, eles vão te entregar um relatório no final, às vezes com uma foto. Entendi. Aí você fala, será que esse cara trabalhou então, mesmo? Às vezes você paga 10 dias de investigação e você recebe uma foto. Você entendeu? Então, é difícil de mensurar o trabalho de vocês, né? Isso. Porque às vezes para tirar uma foto você ficou 2 dias, né? E se você vai alimentando, o cara fala, olha, beleza, os cara tá ali, tá tirando a foto, ó, tô na porta do negócio. O cara vai entendendo. Mas por outro lado, eu fiquei pensando assim no seu cliente, né? No contratante. É meio tenso, né? Ele fica naquela angústia, recebi mais uma foto, será que veio, eu será acho que não é veio? menos tenso e é mais tranquilizante, causa menos ansiedade para o cliente ele receber as informações constantemente do que ele aguardar uma semana para receber uma foto. Entendi. Você entendeu? Porque você deve ter mais experiência nisso, porque, né? Você assim, já deve ter feito de todas as formas. Exato. O traidor, ele não é uma pessoa que fala a verdade, ele é uma pessoa que mente. A gente não tá lidando com a verdade ainda ali. A verdade a gente vai revelar. Porque ele pode falar muito bem, olha, hoje eu tenho academia às 8 horas da noite e você acredita. E na verdade não. Se eu não faço investigação em tempo real, o meu cliente não vai saber se ele mentiu ou não. Eu não posso entregar só uma foto do flagrante. É toda uma questão de relacionamento e de verdades e mentiras. Às vezes, a gente não consegue nem pegar um flagrante efetivo. Mas a pessoa mentiu tanto durante o processo da investigação que aquela pessoa que nos contratou fala, olha, eu vi que vocês não pegaram o flagrante, mas eu vi ele se encontrando com a pessoa, ele mentiu para mim nesse horário que ele falou que ele estaria... jogando futebol aqui. Isso, e tá num shopping, tá né? no shopping, andando, se encontrando com alguém, conversando no almoço. Tanto faz. Então, assim, não é só o beijo em si ou o ato feito no motel que constitui a prova de flagrante, entendeu? Ou de traição. É todo esse contexto que, quando o nosso cliente está dentro do grupo, ele consegue perceber. Porque se a pessoa é casada,
primeiro, mentiu dizendo que tá num lugar, tá no outro, já mentiu, tem é. uma suspeita ali de alguma coisa. Uhum. E o cara ou a mulher que é casado, não vai querer o marido ou a esposa andando com alguém, sentado com alguém almoçando de cantinho, passeando no shopping, sei lá onde, né? Então só isso, mesmo que não tenha nada em público, já é um indício muito grande, né? Exatamente, porque às vezes a gente tem uma situação de traição, onde é no local de trabalho e as pessoas às vezes dentro do escritório fazem alguma Sim, coisa e a sim. gente não tem acesso. Sim, sim. Mas a gente olha eles indo almoçar num restaurante, pega um na mão do outro, na hora de entrar no carro dá aquela batidinha no bumbum do bumbum, outro, você aquele entendeu? tapinha. Então isso já configura. Sim, Então, essas imagens são realmente importantes para o meu cliente. E é legal porque a gente faz uma linha do tempo da investigação, né? Quando a gente geralmente pega o flagrante, o que a gente vê? A pessoa saiu de casa, ela foi com o carro ou de Uber, ela se encontrou com o amante em algum local, os dois estão dentro do mesmo veículo, passam em algum lugar, às vezes é um restaurante, um drive-thru, pega um lanche, passa numa farmácia e de lá eles vão para o motel. Então a gente pega todos os takes de fotos, entendeu? Então ela saindo sozinha, ela entrando no carro, ela parando no local, tem duas pessoas, essas duas pessoas vão para um motel, a gente aguarda a saída do motel, porque a gente gosta de pegar o carro vindo de frente da saída, para ver se a gente consegue tirar foto das duas pessoas dentro do carro, acompanha esse carro até o local de um dos dois descerem, você entendeu? Então a gente faz toda essa linha do tempo que não dá para a pessoa que está traindo dizer que não é ela, você entendeu? Então a gente faz tudo isso, é bem interessante, é bem legal. imagino. Sabrina, quem contrata mais o serviço de vocês? Homem, mulher ou vamos falar casal Afetivo? homoafetivo? Quem contrata hoje? Hoje mais mulher. Mais mulher contrata. Uhum. Hoje é mais mulher que contrata. O homem é muito pontual. O homem contrata a gente quando ele tem quase certeza que está sendo traído. Entendi. A mulher, às vezes, só pelo sexto sentido dela, já está contratando. Só por algum indício da traição ou por alguma suspeita, ela contrata para tirar aquela angústia do coração. O homem, ele demora um pouco mais de tempo para procurar. Imagino. Vamos continuar nessa linha aí. Peraí, deixa eu... Não, fica tranquila. Acreditam? Tô tomando. Fica tranquila, a gente corta esse trechinho. Vamos lá. Então, mulher hoje contrata mais o serviço de vocês. Durante essa contratação que as mulheres fazem, qual que é o índice de efetividade de traição desses rapazes aí? Quantos por cento ela tem razão pela contratação? Quando a gente faz a investigação, 80% dos casos eles resultam em traição. Quando você fala 80% dos casos, você já está falando de homem e de mulher. Tanto homem quanto tá. mulher, no geral. No geral. Talvez pode até ser um pouco polêmico, mas o homem, quando ele contrata a gente, ele tem quase certeza da traição e a gente consegue pegar o flagrante. Entendi. Né? Então é mais fácil pegar flagrante de mulher. Flagrante de mulher. Não que seja mais fácil, mas é que acontece com... A gente fizer 10 investigações de mulher, a gente consegue pegar 8. Às vezes, homem, a gente demora um pouco mais para pegar, porque tem aqueles casos dos homens que procuram garotas de programa e não é com muita frequência. É mais eventual, entendeu? Então, não é... É o ar-condicionado. Matheus, desliga o ar, Matheus. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu abaixar um pouquinho... É melhor. Perfeito. Fica só em você. Para manter um pouquinho frio. Mas mesmo assim, se você Mas tossir... não é isso, é que eu fiquei tão ruim. Tá todo mundo zoado. Mas eu fiquei ruim em zona da sinusite. E a sinusite não... Acho que nunca mais vai sarar na vida. Acho que não sará nunca quem mais. tem é difícil mesmo. Mas se Não, tá ótimo se agora. Continuar, a gente... Bom, Matheus, vamos lá. se ela tossir mais 2 vezes, você desliga o ar. Não precisa. Não, pode sim. Deixa eles sufocados, Não tem agora problema, o vento não tá vindo em mim, tá ótimo Não tem agora, problema. tá perfeito. Então a gente parou que 80% dos casos investigados, independente do sexo, você acaba encontrando a efetividade, a traição, né? Isso. É que assim,
Quando a gente entra em contato com uma empresa de investigação e faz toda aquela anamnese que a gente pergunta, quais são os indícios, o que está deixando a pessoa angustiada, ela sempre diz: olha, a gente está com distanciamento emocional, não me procura mais na cama, meu relacionamento não anda bem, eu já vi algumas coisas que tá mostrando que a pessoa está me traindo. Ali na reunião, a gente já sabe que a gente tem a possibilidade muito grande de pegar a traição. Claro que tem aquelas pessoas que têm, às vezes, uns ciúmes, então Sim, a gente sim. faz a investigação, não tem nada. Só que nós temos que contar que a traição ela tem um ciclo de possibilidades, né? Então, vai de 7 a 15 dias. Tem que contar que a pessoa que é amante também é casada e às vezes não consegue se encontrar. Entendi. Tem que contar que a mulher tem aquele período, aquele ciclo menstrual que às vezes não permite que ela saia naquele momento da investigação e a gente não sabe. Tem também as pessoas que procuram garotas de programa, então eles demoram de 15 a 20 dias, talvez, para procurar uma garota de programa. Então, tem tudo isso. Então, o que a gente fala? A investigação ideal seria de 7 a 15 dias. Faz uma semana, não viu que não deu muito resultado, repete na outra semana, que a gente consegue pegar um flagrante. Tem algumas investigações que elas duram um pouco mais de tempo. A gente pegou uma investigação em Cuiabá, não, em Goiânia, essa investigação foi. E era uma moça que ela era noiva e o noivo dela disse que não queria mais nada com ela, terminou pelo telefone depois de 8 anos de namoro, não deu satisfação nenhuma, ela não conseguiu falar com ele. Ele não atendia ela de jeito nenhum. E ela pediu para que nós investigássemos ele. Nós ficamos uma semana na porta da casa dele, ele não saiu de casa. Mas de não sair mesmo, de sair, pôr o lixo para fora e entrar. Não foi para nenhum lugar. E ela começou a achar aquilo estranho, achou que ele estava com depressão, achou que ele não estava bem, pediu para que nós investigássemos mais uma semana. Na outra, a gente conseguiu ver ele saindo, indo para um shopping, indo no supermercado e também só. E ela não desistiu. Na terceira semana de investigação, nós vimos ele saindo com... Ele foi para um lugar na cidade, onde era um ponto de prostituição, ficavam algumas mulheres lá, mas ele saiu com um travesti naquela época. E aí ela descobriu que, na verdade, ele gostava mesmo de sair com travesti. Eu acho que naquele período ele disse que estava estudando para uma prova de concurso, e ela falou: eu não quero mais, agora eu não vou mais insistir em retornar ao relacionamento, e finalizaram. Mas a gente tem esse período que tem que estar sempre atento. Então, Sim. Conforme vai andando a investigação, a gente vai vendo se há necessidade de renovar, se há necessidade de encerrar o caso. Às vezes tem a necessidade de falar: olha, a gente chega para o cliente e fala: realmente ele não está traindo, tá? Pode ficar sossegado, a pessoa tranquila, a pessoa que tem um hábito saudável, ele acorda de manhã, ele é pontual, ele chega em casa pontualmente durante o trabalho, a gente consegue visualizar que está tudo em ordem, não conversa com ninguém, não almoça com ninguém, tudo ok. E a pessoa, como ela está vendo tudo em tempo real, ela tem essa segurança de encerrar, ela não vai ficar com dúvida nenhuma, entendeu? E você falou garoto de programa, travesti, isso relacionado a homem. Existe uma porcentagem também grande de mulheres que saem com garotos de programa ou isso é bem pouco? É muito raro. Acontece, mas é raríssimo, então, raríssimo. Quer dizer que mulher é mais emocional, não é tanto física. Ela tem uma aproximação mais emocional com o amante. Tem que ter algum envolvimento emocional para... Não é nem emocional. Eu acho que tem que ter físico. algum envolvimento íntimo. Então, ela tem que ser íntima, porque você não precisa ter nenhum envolvimento emocional para você ser íntimo de uma pessoa do trabalho, onde você conversa, ou um personal trainer, que são os terríveis de hoje em dia. Hoje é o nosso é o maior... carro-chefe. Vamos dizer assim, é o nosso carro-chefe. É o maior... é o personal. Dá para te dizer que o personal trainer é o que faz a SPC do Amor manter as atividades. Sim, aí. A profissão do personal trainer é essencial para a nossa empresa. Eu gostaria até que formassem mais personagens trainer. Sério mesmo? Muita mulher. Muito. A gente fez um flagrante hoje de personal trainer. O caso não está finalizado.
Depois você fala o nome completo e o CPF pra gente colocar aqui também na Colocar ali legenda do embaixo programa aqui. do vídeo, né? Não, então, e a gente pegou com personal trainer hoje. Parece até clichê, porque eu sempre falo assim, essa história você já contou no Instagram. Mas não é isso. É que é um padrão, parece que é um padrão que acontece, né? Da mulher ir para academia, ter um personal trainer, uma pessoa que tem um convívio com ela. Às vezes ela não é apaixonada, ela vai envolvida pela forte emoção, pelo desejo, né? Ele tem família, tem filho, e aí o marido nos contrata para que a gente faça a investigação e a gente pega o flagrante com o personal trainer. Então, assim, não é porque... não... Acontece com muita frequência, muita. Então, a mulherada fala aí que o cara que tem ciúmes do personal, ou seja, principalmente do personal, é que ele é inseguro, ele não confia no próprio taco. Isso é mentira. Então, realmente, as coisas acontecem ali, né? Isso faz sentido. E, assim, não, é engraçado... Porque o personal, às vezes, ele não tem... A gente, depois que fez algumas investigações, por prática também da empresa, o que a gente vê? Que o personal não tem só aquela mulher que a gente fez o flagrante diamante, ele tem outras. Com Você certeza. entendeu? Dentro da própria academia onde ela frequenta, do condomínio. Então, assim, eu não sei se é um fetiche das mulheres colocar em risco uma família por causa de um personal, porque ele não vai assumir o relacionamento, não vai para frente... Mas elas se arriscam. Sabe o que eu penso? Eu penso que o homem e a mulher, quando tem contato físico, com proximidade, que tem toque, né? O personal ajuda, toca, conversa, e naquela hora ali, fora o exercício, acaba falando de vida, acaba reclamando de uma coisa ou de outra. E eu acho que o ser humano, homem e mulher, vamos falar assim, né? Ou qualquer outra opção sexual, que tiver uma proximidade, toque, conversa, acaba acontecendo isso. Eu já tive academia de musculação assim por mais de 12 anos. E um outro profissional na academia que dava muito trabalho, muitos que eu tive lá que dava muito trabalho, eram os professores de dança. Dança de salão, dança de sertanejo, axé, zumba. Todos eles que eram homens e dava aula ali, estava em contato com as meninas, uma certa proximidade e dançava junto, quase que toda semana. Professor de Pilates, né? Professor de Pilates, é o que tem proximidade, eu acho. Eu vi uma notícia, acho que foi nas redes sociais, que teve um professor de Pilates dos Estados Unidos que ele ficou com todas as mulheres casadas na academia. Não foi de Santa Catarina? Foi de Santa Catarina esse caso? Achei que não fosse aqui no Brasil. Foi, que tirou uma foto dele. Que tava com todas as mulheres lá que ele ficou. Não, acho que assim, tinha umas 15 meninas e daquelas 15, umas 8 já tinha caído na dele já. Sim, todas casadas, é isso aí. E pelo que eu vi, não era um cara assim, extremamente bonito e forte, mas assim, mais ou menos... É o que a gente falou agora há pouco, é intimidade, né? Então assim, você chega numa intimidade de encostar a mão, de você tentar posicionar dentro da academia, fazendo uma aula, tudo. E aí... Não adianta, o homem por si só, ele elogia a mulher de uma forma para conquistar, né? E a mulher, por sua vez, adora, ela gosta, é que nem eu converso lá em casa com o meu noivo. Principalmente se o cara for bonito, né? Se o cara for feio, ela não gosta, não. Tem alguns casos que a gente pega, assim, geralmente que é a mulher que pede para investigar o homem que está começando o relacionamento, são mulheres maduras já, com homens um pouco mais jovens, e aí... Eu falo assim, esse daí fala o que ela quer ouvir. Ele tá falando o que ela quer ouvir, é por isso que ela tá apaixonada, assim. Falei, às vezes a gente não encontra nenhuma traição. Tem casos que a gente não encontra. Deixa ela ser feliz, deixa ela ouvir todas essas histórias, porque faz bem, né? Faz bem. E a mulher na academia também, além do cara tocar nela, ter essa intimidade de tocar, ele vai falar. E ela vai. E uma das obrigações do personal, que ele tá com a cliente dele ali, é mostrar trabalho também, né? Falando, nossa, você tá bonita, você tá melhorando, você tá mais magra, lógico, seu bumbum tá maior, seu cabelo não sei o quê, e toque, não sei o que acontece. Você deixaria seu marido treinar com uma personal mulher? Não, de jeito nenhum. Se ele estivesse treinando, você ia investigar ele? Eu fico marcando em cima, eu sou perdigueira, ele fala. Você é a própria investigadora ali em full time. Eu não dou paz. Você não dou sossego. Eu acho que eu fico em cima, eu olho o celular, eu faço tudo. No carro dele, você já plantou aquela moedinha da Apple? Aquela moedinha da Apple para rastrear? De todos os tipos.
De todos os tipos. Na mochila, na carteira, no carro, na moto. Aí, de vez em quando, ele acha que ele tá limpo, que não tem nada. De repente, aparece. Aí você deu um Apple Watch pra ele que já tá configurado ali pra qualquer coisa, pra você ouvir o que ele tá falando. Olha só. Eu tenho medo que ele fale mal de mim, então eu não ouço. Não, mas eu acho assim, o que acontece? O que eu tenho visto muito dentro da área de investigação? Nossa vida está muito corrida. Tá. A gente não consegue dar conta da nossa vida. E às vezes a gente deixa o parceiro ou a parceira muito solto. Uhum. Eles têm uma liberdade além do normal, porque é a vida social, são os amigos, é a academia, é o trabalho, é o curso do filho que leva na escola ou leva no curso. É um distanciamento que você fala, oi, bom dia de manhã, só volta a se falar à noite quando chega em casa, não sabe onde está, não pergunta onde vai, e fica tudo muito solto. Mas E você quando acha... você vê, você está sendo traído. Então, Mas eu você acha tenho que a notado pessoa- muito isso. Você acha que a pessoa ficar ali marcando tal, vai mudar alguma coisa? Ficar cobrando? Você acha que não vai, talvez, desgastar mais ainda esse relacionamento? Pode ser que desgaste se você fizer cobrar, né? Mas você saber o dia a dia da outra pessoa, você tem um interesse. Oi, o que você está fazendo agora? Você já almoçou? Não, não almocei. Pô, vou comer um lanche ali. Ah, tá bom, que bom. Eu vou comer lá aqui no restaurante aqui perto do meu trabalho. Mas você ter comunicação, não tem mais comunicação, você não sabe mais nada do outro. Mas Você se a está pessoa- casado mas e se a não pessoa quiser também, ela sabe. mente também, não é? Tudo bem, mas aí você consegue sentir a mentira, mas quando não tem comunicação nenhuma. A gente fez várias investigações ultimamente que a gente começa a tentar buscar do cliente para ele falar sobre o parceiro, qual que é a rotina. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Então, assim, é nesse sentido que eu tô falando. Você entendeu? Ah, eu não Sim, sei. sim. Não, Eu não eu, sei, eu até eu não sei se é uma concordo. falta de interesse ou se a vida ou a pessoa também não dá satisfação, acostumaram nesse sistema e aí tá meio que se perdendo. Eu tô notando que tá se perdendo por um desses motivos também, não tem mais esse contato. É que eu fico na dúvida se essa constante, você tá onde? Já comeu? Já não sei o que, se não vai irritando também, né? É porque Se é positivo, se é eu negativo, não sei se eu vou falar né? uma coisa polêmica, que não sei se você Ah, vai concordar manda comigo. polêmica aí. Porque se você perguntar, você é tóxico. É, Você entendeu? Você é uma pessoa que você tá controlando, você é controlador. principalmente pro homem, né? O cara é tóxico, o cara é Então. inseguro, o cara, sei lá o que, sempre tem adjetivos Então, muito negativos pro homem. talvez seja uma síndrome do relacionamento moderno, isso. No Compliance Love, naquele livro, a gente fala sobre isso. Por exemplo, a pessoa, para o chefe, ela presta conta. Mas não quer prestar conta para a esposa, para o marido. No trabalho você presta conta. Você diz onde está. Você está lá no home, né? Você está lá com a tua cara lá. Você presta conta. Dentro de casa, na relação. Para quem não ouviu, porque o microfone está um pouco longe aqui, o sócio Oi. em várias sociedades aí com a Sabrina, ele disse que quem é funcionário sempre está prestando contas, né? E quem está no relacionamento às vezes não quer prestar, né? Então teria sim que nós prestar, temos, né? dentro da Embrick, nós vamos ter vários livros, além do curso de detetive. Será Tem um livro... só online ou Tudo presencial? online. Tudo online. E dentro da Embrick tem um livro que chama Compliance Love, onde nós aplicamos regras de compliance empresarial dentro dos relacionamentos. E ele estava falando que as pessoas, elas dão satisfação para o chefe, elas falam, Sim. elas conversam mais com o chefe do que dentro do próprio relacionamento. Então, assim, a gente faz nesse livro um paralelo, né? Do mundo corporativo dentro do casamento, que também é considerado uma sociedade, mas que tenha regras que são éticas, normas, para que você consiga ter um relacionamento saudável. Porque está muito confuso até para as pessoas o que você pode fazer e o que você não pode fazer, né? Então, esse livro que vem pela Embrick, que chama Compliance Love, que vai estar dentro do nosso aplicativo também, que chama SPC do Amor. Então, tem bastante coisa aí que a gente vai falar sobre relacionamento e traição. Legal. Sabrina, vamos falar de casos polêmicos aí. Vamos. Conta as aventuras aí. Tem um caso Conta os que a gente casos. colocou até um apelido para o nosso investigado, que chama Inimigo do Fim. Eita. Ele é inimigo do fim.
Nós já tínhamos investigado ele em outras ocasiões, a pedido da nossa cliente. E não tinha dado certo. Não, deu super certo Nas todas. outras? Sim, mas Ele sempre cai? Sempre. E dessa vez eles tinham brigado, estavam afastados, ele estava morando num hotel e ela queria saber o que ele estava fazendo, porque às vezes ela combinava com ele de ir para casa dela para pegar um filho, fazer algum trabalho assim para os dois conseguirem conversar, e ele estava fugindo dela de todas as formas. Entendi. E a gente foi investigar ele para saber o que ele estava fazendo naquele hotel. Então, nós partimos do trabalho dele, começamos a seguir ele, ficamos hospedados no mesmo hotel, tudo. Já, acho que foi no segundo dia de investigação, o que a gente viu? Ele saiu, ele foi jantar com um amigo, jantou normal, depois foi pro hotel, dormiu. Falei, olha, tá tranquilo, né? Que bom, Às moço. vezes conversou com um amigo, Olha para que bom, né, moço. para pegar um conselho, alguma coisa. No outro dia, que foi, acho que foi numa sexta-feira, nós vimos ele saindo do hotel onde ele estava hospedado, depois do final do expediente do trabalho dele, ele foi pro hotel, tomou banho e saiu. E nós vimos ele conversando com duas moças. Ficaram lá no restaurante, bebendo a noite toda, até era um lugar onde tinha vários conhecidos, o pessoal chegava, cumprimentava ele. Ele bebeu muito naquele dia e uma das moças levou ele embora pro hotel, que ele não conseguia dirigir. Bom, enfim, a gente achou que ali era o auge da investigação, que um saiu com um amigo, no outro dia saiu com duas amigas, bebeu muito, foi para casa, foi pro hotel, dormiu, no outro dia, tranquilo. E nós continuamos a investigação. No outro dia da investigação, ele saiu do hotel onde ele estava à noite e foi para outro hotel. E era um hotel meio suspeito, que provavelmente deve ser um hotel onde teriam garotas de programa. E ele ficou lá, mais ou menos, eu acho que 2h30, quase 3 horas, e a gente aguardando ele sair. Quando ele saiu, ele foi embora, dormiu no hotel dele, onde ele estava hospedado, normal, e a gente falou, pegamos o flagrante. O que ele vai fazer? Ele sai de um hotel, que ele está afastado da esposa, e vai para outro. Só pode ser garota de programa. E no outro dia, a gente continuando a investigação. Foi vários dias de investigação, acho que foi uma semana de investigação. Mas ele era inimigo do fim, porque todo dia ele fazia uma coisa diferente. O cara tinha uma atividade acelerado. ali. Aceleradíssimo. E durante o dia ele ia pro clube, era uma vida muito boa que eles têm. E ia fazer o esporte dele, não vou falar qual é o esporte que ele faz. E aí ele ia fazer o outro e ficava nessa vida. E aí no sábado de manhã, nós começamos a investigar ele bem cedo, porque ele falou que tinha um campeonato. Quando nós vimos ele saindo com uma moça bem bonita. Ele já estava com uma outra pessoa. E essa outra pessoa tinha até um filho pequeno, ele carregando o filho dessa pessoa no colo. E eles passaram um dia juntos, na cidade vizinha. Depois ele deixou ela em algum lugar. Disse que para a esposa dele, que ele ia visitar uns amigos numa outra cidade um pouco mais próxima. Ele andou 500 quilômetros aquele dia. Foi pro São Paulo, Rio de Janeiro, quase. Ele andou 500 quilômetros, ele saiu da cidade dele. Ele passou mais em 2 cidades, dormiu num hotel de sábado para domingo. No domingo ele acordou e a gente acompanhando em todos os momentos, sem desgrudar dele. No domingo ele chegou até aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo nós não conseguimos ver aonde ele entrou com o carro, mas era um lugar onde tinha vários hotéis. Então, mas a gente não conseguiu ver onde ele estava. E a gente começou a apelidar ele de inimigo do fim, porque a gente não conseguia. Era frenética a investigação dele. E toda hora que ele fazia alguma coisa, que ele parava, ele estava aprontando. E aí a nossa cliente falou que dessa vez não teria mais jeito, que ela ia realmente se divorciar. A gente acredita que realmente agora o casamento acabou de vez. Acho que é porque ele também, eu acho que não vai ter mais jeito, não. E não faz muito tempo isso. Vamos aguardar. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Sabrina, antes de você contar mais casos pra gente, o que eu percebo é que assim, o seu público, para conseguir pagar um serviço como o seu, imagino que não é um serviço muito barato, né? Que você tem uma equipe, você tem uma empresa, você tem que acompanhar o seu cliente ou a sua cliente nos lugares, hotéis e viagens. Então, não é um serviço
muito barato. Sei que vocês estão para lançar, ou estão lançando aí o curso, né? Para quem quiser se tornar o detetive e fazer suas auto-investigações. Mas para quem não tem essa grana, o que você dá de conselho para a galera, assim, para de repente a pessoa precisa saber, né, se está acontecendo isso ou não, mas não tem o recurso de te contratar. Tem algumas dicas aí como uma pessoa experiente na área poderia passar para o nosso público que está assistindo? Tem sim. A gente tem um curso que vai se chamar Mulheres do FBI. Então, vem um livro e a gente vai dar o curso para que as pessoas consigam fazer sua própria investigação, mas de uma forma que seja segura, né? Tanto para ela quanto para o alvo, porque as técnicas de investigação elas precisam ser muito bem aplicadas para que dê resultado. Mas quando o cliente entra em contato com a gente faz aquela reunião de estratégia, né, de planejamento estratégico. Lá a gente já dá algumas dicas de investigação. Então, eu tenho casos que às vezes a pessoa já vai fazendo a investigação por si só e às vezes contrata a gente por um dia e tem resultado. Você entendeu? Porque nós começamos a falar, olha, pega um caderno, anota, por exemplo, se toda terça ele está chegando no mesmo horário atrasado, se quando chega em tal dia começa a mudar o comportamento, faz um planejamento entre você, tenha paciência, que é o primeiro ponto, né? Tem o auxílio dos equipamentos, então o cliente pode instalar no carro dele, se for um carro da família, um rastreador, onde ele pode acompanhar, pode colocar até uma escuta, porque é o carro da família, então ela pode colocar, entendeu? Eu peço para que elas façam toda essa estratégia antes, para que quando for contratar para um dia, consiga ter resultado, entendeu? Ou então que ela mesmo consiga as provas que ela precisa para poder confrontar o parceiro no momento da traição. Não é fácil, eu não aconselho as pessoas elas mesmas seguirem, né? Ou tirarem fotos. Por quê? Porque é um momento de muita tensão. Uma coisa foi eu mandar uma foto ou um vídeo pelo WhatsApp e a gente tem toda uma equipe para acolher ela no momento de um flagrante. Então, a gente vai ligar, a gente vai conversar, falar, olha, fica calma, não faça nada de errado. Se precisar, a gente está aqui. Se precisar brigar, xingar, guarda as provas para um momento oportuno num processo, se você tiver necessidade. Mas quando ela faz sozinha, ela tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para não cometer mais nenhum erro. Então, você já está descobrindo uma traição, já é um momento difícil. Se você faz alguma coisa errada ali, se descontrola, perde a cabeça, você vai ter um outro problema. Então, a gente dá todas essas dicas também. A pessoa já não tem experiência e investigando algo para si próprio, né? Está envolvida com um monte de sentimentos ali e falta de habilidade. Me fala uma coisa, se a pessoa quiser te contratar e falar assim, só que é o seguinte, Sabrina, no flagrante eu quero ir, você autoriza ou não? A gente autoriza conforme a gente vai entendendo quem é o meu cliente, né? Você Então, percebe assim, que é meio maluco. se é um cliente que a gente vê que não tem um equilíbrio emocional, que não vai conseguir manter a calma, o controle, a gente segura a informação, só passa a informação para o cliente depois que o alvo já saiu do local, está em outro local, isso, para não fazer besteira, porque também eu não posso colocar minha equipe em risco. Sim. Já aconteceu alguma vez desses flagrantes, sair brigas, alguma coisa do tipo? É um barracão mesmo? Não, barraco muito grande, não, mas já teve flagrante da pessoa. Geralmente as mulheres vão até o local, elas querem que façam questão que o marido veja que ela viu Que ele foi pego, e né? vai embora. E a gente tenta manter a calma, né, com eles. Fica calmo, fica tranquilo, não faz nada. Eles sabem quais são os riscos. Quando o meu cliente vem investigar, ele tem um propósito. Sim. Além dos indícios, a importância do motivo da investigação faz toda a diferença durante todo esse processo, né? Tem muita gente que me procura porque não consegue se divorciar porque tem um envolvimento, uma dependência emocional muito forte. Então, tenho várias clientes que têm essa dependência emocional muito forte dentro do relacionamento. Às vezes me contrata 1, 2 vezes, porque ela vê a traição, mas ela acaba aceitando a pessoa de volta, porque tem essa dependência, porque tem esse amor.
E tem muita gente que me procura porque precisa colocar num processo judicial, fazer um bom acordo de divórcio. Então, nesse sentido, como eles já têm uma motivação, dificilmente faz barraco, dificilmente briga em público. Dentro de casa deve quebrar o pau, deve discutir, deve ter alguns momentos xingar, mais- sim. mais Mas tensos ali. geralmente que exponha, né? Para que as outras pessoas vejam, não acontece. Sabrina, vamos para outro caso aí. Você contou do inimigo do fim. Agora conta um, sei lá, meio diferenciado que a mulher era, sei lá, um pouquinho a mais, um pouquinho diferente, ou algo inusitado aí, que foi uma mulher que estava traindo. Vamos equilibrar essa mesa aí. Mulher que quando trai, ela é mais ou menos que padrão, né? Ah, Então, é muito o colega de trabalho, personal trainer de academia. Personal 80%. Isso, Mas a gente pegou um caso que foi bem até interessante dessa mulher. O rapaz estava desconfiado já há muito tempo dela, ele conheceu ela no departamento de funcionários públicos, ela tinha um relacionamento, ele também tinha um relacionamento, os dois começaram a sair, depois de amante, eles terminaram cada um o seu relacionamento, ficaram juntos, já tinham se passado uns 7 anos. E naquela ocasião, ele pegou algumas fotos dela no celular. Eu não lembro se ele viu no computador ou se viu no celular dela, ela fazendo muitas poses sensuais. E ele disse para nós que ele não tinha encaminhado aquelas fotos para ele. Mas quando ele pegou, ela falou que ela tinha feito, que ia preparar uma surpresa, que depois iam fazer umas montagens e mandar as fotos para ele. Bom, enfim, a partir daí ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada e pediu para que a gente investigasse. E nós começamos a seguir ela, e ela tinha muita liberdade para sair do trabalho, né? Ela podia entrar e sair a hora que ela quisesse. E nós flagramos ela um dia parando o carro num shopping. Entrou um cara dentro do carro dela, ficou lá com ela um tempão, a gente já começou a falar, tem realmente alguma coisa aí. o carro balançou? Não, naquela ocasião o encontro foi muito rápido, mas teve um encontro na hora do almoço dela, por volta da hora do almoço. E nós começamos a observar. E depois, num outro dia da investigação, foi o último dia, que nós vimos? Que ela parou o carro no estacionamento, esse rapaz entrou, só que eles foram para a casa dele. E ela ficou quase praticamente a tarde toda dentro da casa dele. E saiu, cabelo molhado, com um cara que dormiu a tarde toda. Aí pegou o carro. Ou não, né? Acho que talvez ela não Ou dormiu não. muito, né? E aí pegou o carro dela e foi embora para casa. E a gente pegou esse flagrante. Mas assim, o que eu achei inusitado foi a pessoa, ela criou, tipo, toda uma situação. Então ela tirou um monte de fotos, que para encaminhar para o amante. E deve ter encaminhado. Deve ter encaminhado, sim. Deve ter encaminhado. É que assim, as histórias de traição, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, né? Eita. Ah, do Tinder. A menina do Tinder. É verdade. Conta. A gente pegou um caso. Antes de você contar, eu vou contar um. Eu falei que fui dono de academia por muito tempo. Foi, né? me conta, quero saber seu caso. Academia, vamos mudar aqui. Academia, negócio de personal, tá? Academia, você via muita traição, e não só com personal, com alunos, tal, né? Aquela coisa, vai tendo proximidade, amizade. Tinha um caso lá que era muito interessante. A mulher o marido trazia a mulher na porta da academia. Parava, dava um beijo na mulher, a mulher entrava, corria, ela subia no primeiro andar lá, que era o vestiário, dava 2, 3 minutos, ela descia, já estava um outro carro na porta, ela entrava nesse carro e sumia. 2 horas depois ela voltava de cabelo molhado, entrava na academia, acho que ela ia no vestiário, jogava mais uma água na cara, descia, tava o marido lá. Era um negócio, doutorada em logística. A gente já pegou traição e assim, tinha várias desse tipo aí. Então, por isso que eu falo, que meio que segue um padrão. Casos, né? Então, da academia, esse esquema aí, o pessoal faz mesmo. E do mercado, parar no mercado, estacionamento de mercado, de shopping, é muito natural. A gente pegou esses dias uma, e eu não vou contar a história inteira, mas foi muito engraçado. A gente estava acompanhando ela, de repente ela saiu do escritório onde ela trabalha, entrou dentro do shopping, parou numa vaga, já parou um carro atrás, ela entrou dentro do carro e saiu. A gente não conseguiu acompanhar para ver onde eles iam. Não, rapidíssimo.
parecia que aquilo lá, ela tinha tanta prática, sabe? Eu falei, nossa, que mulher rápida. Fórmula 1 trocando pneu ali, né? Acabou, pit stop rapidinho, demais, foi super rápido. E o caso dos três rapazes aí, como Então, foi? a menina do Tinder, né? Nós tínhamos um cliente que ele precisava pedir o divórcio porque ele tinha uma religião que só permitia que ele se casasse de novo se ele provasse que a mulher dele estava traindo. E ele já sabia mais ou menos que tinha alguma coisa errada ali, porque o que ele falou para nós? Que ele trabalhava aqui em São Paulo, só que todo dia ele ia e voltava pro interior. Tem essas cidades aqui perto. Campinas, tal, Sorocaba. Só que quando ele chegava na casa dele, ele via que no varal tinha um monte de calcinha bonitinha. E quando ela dormia com ele, era só calcinha feia. Só o coador de café. E aí ele falou, tem alguma coisa errada aí. E pediu para que a gente investigasse essa moça. E nós começamos a investigar durante, acho que foi 5 dias, nós não pegamos nada de flagrante dela. E aí depois ele comentou que ela estava meio mal, que ela estava gripada, não estava saindo, e pediu para que a gente renovasse o pacote, mais 5 dias de investigação. De final de semana os dois ficavam juntos, então era de segunda a sexta, né? E a gente começou a seguir ela. Vamos colocar assim, na terça-feira, na segunda-feira ela não saiu, na terça-feira da outra semana a gente começou a seguir ela. A gente já fez um flagrante dela com um rapaz, num restaurante. Ela marcou encontro com um rapaz no restaurante, ela estava com um vestido bem cavado aqui, com aqueles vestidos que tem aqueles vãos aqui. E o rapaz chegou, um rapaz bonito até, sentou com ela lá, ela pediu espumante, ela pediu um monte de coisa para comer. Isso era umas 2h da tarde. E eles... 2 da tarde. E eles começaram a beber, comer, não sei o quê. E o cara pegava nela, apertava o peito dela, passava a mão nela. E no final deu um beijo nela. Foi até engraçado, porque a gente viu que ele estava bem constrangido, assim, eu não sei o que eles estavam falando. Aí ele pediu para embrulhar comida, deu o pacote na mão dela, ela foi embora para casa. No outro dia, se eu não me engano, ela não saiu e ela foi para um bar e ficou bebendo a tarde toda. E ela discutia no telefone com a pessoa, discutia. Eu não sei se ela marcou encontro com alguém e a pessoa não foi. Você entendeu? E ela comeu, bebeu, saiu de lá trançando as pernas aquele dia e foi embora para casa dela. E o rapaz que nos contratou vendo. Nós podíamos ter encerrado a investigação ali. Já tinha provas suficientes. Mas né? ele quis que a gente continuasse. Ainda bem que ele pediu para que a gente continuasse. Porque depois, acho que foi na quinta-feira, nós pegamos um outro flagrante dela com uma outra pessoa em um outro restaurante que ele frequentava na cidade. Então, o que ela fazia? Ela marcava encontro no Tinder com os homens para pagar almoço para ela. E não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Uma moça linda. Sabe como E no outro chama dia isso? a gente pegou de novo ela. Contatinhos gastronômicos. Então, mas ela tava com um contatinho lá, mas uns beijos dentro do restaurante que tava, assim, impressionantemente muito forte, assim. Então, é que assim, talvez ela queria sempre um jantar, um almoço de graça, né? Curtir de graça, e às vezes se o cara valesse Não a pena... precisava, olha, se o cara valesse a gente. pena, né? Pode ser, mas nós pegamos ela numa situação com 3 pessoas. 3 pessoas na mesma semana. Na mesma semana, foi impressionante, assim. Fiquei bem chocada. Caramba, são muitas histórias, né, Sabrina? Tem bastante... O ano passado a gente fez mais de 1.100 casos de investigação. Caraca, a cada cada 2 dias você investigava um. Na verdade... 360 dias, né? Então não para, 1000 porque... e poucos casos. São, basicamente 2 a 3 casos por dia. Só que nós investigamos de 5 a 7 dias, né? Cada Entendi. investigação. Então, assim, elas vão se acumulando durante esse período. Então, é bem movimentado. Por isso que é você bem precisa movimentado. Precisa de mão de obra. E, assim, nós captamos os clientes através das redes sociais. Então, são pessoas que nem sabiam que existia o serviço de detetive. Sim, Então, sim. quando a gente fala no podcast que nem o seu, ou quando a gente coloca no Instagram as histórias e as pessoas se identificam, falam, olha, tá acontecendo mais ou menos isso comigo, tudo, aí ela entende a necessidade de contratar o detetive, né? Porque, que nem eu falo,
A gente, para conseguir consertar o relacionamento, a gente chama o psicólogo, aí a gente fala com o padre, o pastor, um amigo, faz terapia, tudo e não resolve. Às vezes só o que resolve mesmo é o detetive quando traz a verdade do que está acontecendo, É né? verdade, imagino. É. Mas eu quero saber de mais casos aí. Eu e a galera que tá assistindo quer saber de casos. Conta casos aí. É que às vezes eu esqueço, é muito caso, tá rolando vários casos agora, eu tô focada nos casos de agora, eu tô Não, pensando em todos eles, mas eu conta tenho aí, um bom. conta um que tá acontecendo, sem Não, não contar nome. posso. Não, mas você não precisa contar nome, Não, porque cidade, ainda né? está em andamento, às vezes não está finalizado. A gente conseguiu pegar um flagrante hoje, mas ainda não está finalizado. A gente nem terminou a operação ainda. O pessoal nem foi para casa, os detetives. Nossa. Nem foi para casa. Ainda está em situação de flagrante. Estamos esperando o pessoal sair do Terminar motel o trabalho. para flagrar a pessoa entrando no carro que ela deixou estacionado no lugar. Nossa. Desse jeito. E a gente fez uma investigação lá para o centro do Brasil, que a gente precisava investigar um rapaz que estava traindo a esposa. A esposa trabalhava em um outro estado, então ela passava a semana toda fora, no outro estado, e ele ficava sozinho a semana toda. E quando nós fechamos a investigação, nós não sabíamos que ele era... Qual que era a patente dele? Coronel. Que ele era coronel. E começamos a investigar ele. E ele tinha realmente uma outra mulher na cidade. E ele buscava essa mulher na casa dela, ela ia passear com ele, ela ia no shopping, ela ia no mercado, ia jantar. E nós entregamos tudo para nossa cliente. E teve um dia que ele pegou, em vez de dormir na casa dele, que ele era casado com a nossa cliente, ele dormiu na casa da amante. Só que ele deixou o carro do lado de fora. E nós mostramos a foto, que o carro estava do lado de fora da casa da amante para nossa cliente. Lá dentro. Que ele estava lá dentro, tudo. E ela falou, mandou mensagem para ele, até a gente orientou para ela como ela tinha que fazer. Falou, olha, se você quiser falar que você sabe que ele está aí, para a gente ver se ele vai embora para casa ou se ele vai ficar por aí, vamos ver o que ele vai fazer. Fala assim, olha, meu amigo tal viu que você está estacionado na casa de tal pessoa, o que você está fazendo aí? Vai embora, você vai ficar... Deu uma pressionada nele. E ela mandou a mensagem. Só que a gente estava aguardando ele pegar o carro e ir embora para casa. E aí a gente começou a ver que, em vez de ir embora para casa, ele pegou e guardou o carro na garagem da amante. Aí ela falou: agora pode encerrar, não tem mais nada, eu vou ter que me separar mesmo, porque eu não vou aceitar isso. E depois que ele guardou o carro, ela mandou mensagem de novo que ia atrás dele, porque ela também tinha arma, tudo. Eu falei, você vai ver o que eu vou fazer com você, ameaçou ele, mas ele não arredou o pé, não, ele continuou lá. Ela estava longe, né? Ela não estava na cidade, ela estava trabalhando em outro estado. E é assim, a gente tem casos assim diversos, de pessoas todos os famosas tipos. já te contrataram? Já, pessoas famosas, Fala aí políticos. quem que é o nome. Ah, não pode falar, não pode. O Matheus acabou de mandar pra mim. Você contou um caso ali, ele falou assim, pergunta pra ela o nome da pessoa, fingir que da nem influencer, não posso falar. Tem vários influencers. Eu tenho várias pessoas que eu investigo que políticos que nos contratam para investigar, né? Os companheiros ou as companheiras. Também tem o caso político deve trair pouco, né? São todos honestos, todos certinhos, né? Difícil um político trair, né? Não, é que às vezes tem oportunidade que a gente investiga político e tem oportunidade que o político contrata a gente para investigar, né? Tem das duas formas. E hoje o auge, assim, para nós, assim, são pessoas comuns, igual a gente, que tem influência, tem alguma, né, relevância na mídia. Agora, famosos a gente já investigou, mas eu não posso falar de jeito nenhum, não dá. Mas você pode falar assim, se você investigou algum famoso, que ele usou o material que vocês geraram e colocou na mídia, falou, ó, tô sendo traído aqui. Não, jamais. A gente aconselha para não fazer isso. Não, eu sei que vocês aconselham, mas às vezes no ato de nunca emoção fez. ali, um famoso falou assim, olha, tá aqui. Lembra da Isa, né, que é aquela cantora? Que ela foi lá, não... Então, é isso que eu ia te falar agora. E depois continuou com o cara, exatamente. Por que a gente fala para não expor as provas da traição para ninguém? Nem família, nem para a empresa que trabalha, que é sócio junto, nem para pai, nem para mãe, só para advogado. Porque depois você se arrepende
né? Do julgamento das outras pessoas, porque às vezes você perdoou e você Sim. quer voltar. Que nem a Isa, ela falou para todo mundo do que aconteceu, chorou, veio pra mídia, foi triste, a pessoa ficou com dó dela, massacraram o rapaz. Graças a Deus que eles estão bem, um perdoou o outro, estão juntos, estão lá com o bebê deles, estão felizes. Mas se você faz isso dentro da família, às vezes a família diz, ai, não acredito que você voltou, por que você fez isso? E isso é uma decisão exclusivamente de quem está dentro do relacionamento, né? E eu acredito que se a pessoa não expõe pra ninguém e ela quer se separar, acho que ela usa como arma também, né? Fala, olha, Sim, não falo pra sua família, não falo pra minha família, não vou jogar no Instagram, no Facebook, uhum, mas é o seguinte, ó, as duas casas lá, você me dá logo essa minha casa exatamente. aqui, fica com né, já consegue É, alguma coisa material até para compensar o transtorno, né? Os isso. problemas que a pessoa acabou sofrendo por essa traição, né? A pessoa vem sofrendo emocionalmente com a dúvida da traição, com medo de ser enganado, com a angústia de terminar o casamento, de não saber o que está acontecendo. E aí, quando ele faz a investigação, ele tem que usar a parte racional dele para ele Sim. poder não se prejudicar mais emocionalmente. Basicamente é isso. Então, o detetive ele vem como uma ferramenta racional para você definir se vai conseguir manter esse relacionamento ou se vai terminar e tomar a melhor decisão judicial num acordo de divórcio, ou esconder dos filhos que está traindo. Olha, eu sei que você pegou a traição, gostaria que você não contasse para nossos filhos. Mas o que eu vou ganhar em troca disso? E aí você vai fazendo um acordo, vocês vão conversando, ou então entra com um processo, que nem você falou, na área civil por danos morais, dependendo do caso da traição, e tudo isso com orientação do advogado, sem perder, né, a razão e tomar a melhor decisão possível. Até porque você falou que a maioria das pessoas que procura o serviço de vocês já tem ali uma boa suspeita ali, né? Sim. Então, querendo ou não, claro que na hora do flagrante, na hora que pegou o baque, né? A gente tá até brincando aqui, dando risada, Uhum. mas eu imagino que para as pessoas que passam por esse momento aí é traumático, né? É duro. Mas se ela já tá procurando serviço, é que ela já desconfia de alguma coisa, né? Então talvez, né, se torna um pouco mais fácil dela ir administrando durante esse processo e não fazer, né, aquele barracão ali que tá todo mundo esperando, né? Todo mundo espera o barraco. Lá nas minhas redes sociais, todo mundo assim, mas e aí, o que aconteceu? Ninguém É, brigou, a gente ninguém quer, eu quero ver o pau discutiu, o torar pessoal quer aqui. brigar, o pessoal quer. Não, se sou eu já tinha arrebentado tudo. Se sou eu, faço isso, faço aquilo. Mas quem tá lá dentro da situação não pensa assim, né? Porque não tem como, a gente tem que manter o controle. Às vezes é a vida, né? É um relacionamento, é a família. Não dá pra jogar tudo pro alto, não. A não ser que você encontre numa oportunidade, para você estar andando na rua, viu seu marido com um outro, né? Com outra, Inesperado, né? você não tem como saber ou prever como vai ser sua reação. Mas quando você procura a agência do SPC do Amor de Detetives, você já tem uma suspeita, você já está trabalhando a ideia, né? Você não é pego de surpresa, assim. Você sabe que Não, a gente está lá para isso. eu imagino. Para encerrar, conta mais um aí, a última aí. Capricha. Deixa eu ver se eu Você lembro de lembra de outro. um bom aí para ela contar? Tem que lembrar. Eu contaria do charuto. Esse também é inimigo do filme. A gente Lembrou? Lembrei, eu sei qual que é. Não, que nós fizemos uma investigação para uma cliente bem especial até para nós, virou nossa amiga, uma pessoa muito, muito legal. E ela estava casada há 30 anos com um rapaz, e a gente começou a investigar ele porque ele ficava na cidade, ele ficava em outra cidade de onde eles moravam. Ele tinha um negócio e ele vinha para São Paulo, para cá, para passar um período bem grande. E ultimamente ele não estava trazendo ela, ela não estava mais acompanhando ele aqui, né, em São Paulo. E ele chegou aqui, ele ia muito em casa de shows, ele ia muito em balada, um baladeiro. Uhum. Acordava 3 horas da tarde, aí ficava a madrugada toda fora, fumando charuto, com um monte de gente, um monte de amigo. E nessas Mas a mulher saídas. nem disso sabia. Não, ela sabia. Quando ela estava em São Paulo aqui com ele, ela acompanhava ele Tá. nesses lugares. Já era um hábito dele desde quando eles casaram. Né? Ele sempre teve esse hábito, ela acompanhava ele, mas ultimamente ele não trazia mais ela para cá. E aí ele conheceu uma moça
que trabalhava numa dessas casas que eles frequentavam, uma charutaria. Não sei se era charutaria, não, era outro lugar, né? Numa casa de jogos. Conheceu essa moça e resolveu ajudar a moça, dando um emprego para ela na empresa dele. É. Nossa. E ali começou uma amizade. Aí lá na cidade onde ele morava com a esposa. Não, aqui em São Paulo. Ah, ele tinha empresa aqui Ele em tinha São aqui em Paulo. São Paulo também. Ah, e na tá. cidade onde ele morava com a esposa. Mas essa moça ficou para trabalhar aqui. Entendi. E aí, Entendi. isso. E como ele acordava muito tarde, ela tinha um horário meio que flexível. Então a reunião deles começava às 11 horas da noite. Entendi. Né? Aqui em São Paulo. Começava às 11 horas da noite. Tinham vários amigos que frequentavam junto com eles essas reuniões. E às vezes a gente acompanhava, seja num restaurante, numa casa de charuto, numa casa de jogos. A gente estava Numa sempre balada. junto, numa balada. A gente estava acompanhando ele em todos os lugares. E ela acendia o charuto pra ele. Olha, eu vou te falar, cada cena que eu falava, meu Deus, não Cena sei o quê. pastelão mesmo. Pastelão, tipo assim, ele parecia um mafioso que falava alto, que todo mundo prestava atenção, e todo mundo, tipo, atrás dele. E ele não ia embora também. Dom Corleone, né? Ele ficava virado, ficava madrugada, e todo dia a mesma coisa nesse ritmo, e a gente Caraca. acompanhando. Até o dia que a gente conseguiu pegar o flagrante do beijo dos dois. E a gente entregou para nossa cliente, ela ficou bem chateada, porque dentro desse ciclo, dessas saídas dele, tinham várias pessoas que ela conhecia, que era íntima dele, e ela ficou muito chateada, mas esse caso foi emblemático, porque todo dia a gente saía para balada. Todo santo dia. O cara, a balada dele, o trabalho dele era na balada. E levava um monte de gente. Quantos anos mais ou menos de idade? Só por curiosidade. Acho o cara que tinha. uns 40, uns 45 e 50. Eu tenho 45, eu saio pra jantar, no meio do jantar eu já tô com sono, quero voltar pra casa, o cara... Não, mas ele não virava, virava à noite. Tem muita gente assim. Mas às vezes é droga também, né? Às vezes é cocaína também, né? Ficava na casa de jogo até 2 da tarde. Voltava pra fumar, junto com a mulher, com a amante. Não virava, depois voltava de novo porque deu um trabalho. Eu imagino. Mas foi uma operação legal de se fazer, porque a gente conheceu vários lugares em São Paulo. A gente frequentou vários lugares em São Paulo porque ele tinha uma vida muito acelerada, muito acelerada. Sabrina, é o melhor trabalho que você... Para mim é o melhor trabalho do mundo. Que você já atuou na sua vida? É o melhor trabalho. Eu O melhor imagino. trabalho. Porque assim, o meu trabalho ele começa com a reunião com o cliente. Então, ali que eu escuto as histórias dele, que para mim é a parte que é mais importante da empresa, né? Sim. Onde a gente conhece o cliente, onde a gente entende a história dele, onde ele conta toda a vida dele para nós. E é ali que a gente começa a trazer a verdade, né, para essa pessoa, para que ela consiga tomar uma decisão na vida dela. Se vai continuar junto ou separado, não sou eu que vou definir. Eu não sei o que as pessoas passaram durante muitos anos de casamento. Tudo isso pesa. Mas só de eu conseguir trazer para essas pessoas a verdade, elas conseguirem definir o seu futuro, saber realmente com quem elas estão casadas, para mim eu tenho muita satisfação de fazer isso. É um trabalho difícil, não é fácil, mas é muito bom. A gente brinca, né? Essa parte de investigar, ir atrás, assim, eu acho que é legal, mas na conclusão, né? Que é passar para o cliente que ele está sendo traído, essa parte deve ser mais difícil e pesada, né? Tem que também ter um jogo de cintura para você não absorver todas essas cargas aí, né? Imagino que depois de tanto tempo você já consiga lidar melhor, né? Mas é meio pesado também esse desfecho. Ou Pesado. você não sente mais? Não, a gente, na hora da adrenalina, para nós da equipe, quando a gente pega o flagrante, a gente tá bem assim, tá todo mundo acelerado, prestando atenção, focado, Sim, sim. né? E quando a gente pega o flagrante, pronto, missão cumprida, concluímos, a gente conseguiu. Aí entra a fase de mostrar para o cliente, né? Porque a gente já está lá envolvido emocionalmente com ele. E aí a gente conversa, a gente ouve tudo que eles têm para falar. É o momento que você tem que ter empatia, que você tem que entender o sentimento. Às vezes é um pouco confuso, né? Mistura-se vários sentimentos ali naquele momento do nosso cliente. Mas não vou dizer que é fácil, porque muitas vezes eu fico chateada, eu fico triste. A gente vê a pessoa
poxa, mas tão legal, tem uma família boa, por que aconteceu isso? Por que procura outra pessoa, né? Então chega um momento da gente aconselhar, da gente conversar, mas no final sempre dá tudo certo. Os clientes, graças a Deus, estão super satisfeitos com a agência SPC do Amor. Toda vez que finaliza, eles agradecem, eles falam que foi um investimento. Ninguém nunca falou, eu me arrependi de ter feito a investigação. Nós nunca ouvimos isso, graças a Deus, porque é muito mais difícil você ficar com angústia do que lidar com a verdade. Eu imagino que é um serviço relativamente, não sei se a palavra caro cabe aí, né? Porque é uma sequência de trabalhos, de atividades, de pessoas envolvidas, então não tem como ficar baratinho. R$200 ninguém vai investigar ninguém, né? Mas, assim, é um investimento que o cara faz que pode mudar a vida dele, né? O homem ou a mulher, né? Muda. De repente investe um valor X lá que transforma a vida, né? Liberta a pessoa ou liberta positivamente, né? Descobrindo que realmente não tem nada, ou liberta falando, poxa, vou sair dessa situação que eu tô aqui, estava presa e agora tenho todas as provas. Então, acho que e a gente fica é um trabalho feliz quando importante não encontra. de vocês. Quando a gente não encontra a traição, a gente fica super feliz. Aí Sim, conversa sim. com o cliente, fala, olha, a gente não encontrou nada, pelo perfil e comportamento dele fica tranquila. E o relacionamento melhora. Porque você tem mais paz no coração, você não tá ansioso, você não tá suspeitando de nada, e o relacionamento caminha, ele começa a fluir bem. Então, de qualquer forma, a investigação traz um resultado. E eu acho que para quem contratou e não pegou nada, talvez fique até um pezinho na consciência, né? Essa pessoa acaba se dedicando um pouco mais para outra, então, né? mas o alívio de você conseguir eliminar a dúvida, é muito grande. Eles agradecem geralmente por isso. Não, eu sei que Sim, tem esse alívio. Mas eu não tá fazendo nada, eu investiguei. Mas depois que você entra dentro de um grupo de investigação junto com a gente, você acha que você nunca vai dizer isso. Porque mexe com a pessoa. A pessoa tem uma visão totalmente ampliada do parceiro. Ela gosta de ver. É importante. Eu imagino. Sabrina, para aquela câmera ali, ó. Quem quiser te encontrar, quais são suas redes sociais? Quem quiser te contratar, como que faz? E quem quiser fazer o seu curso aí de detetive aí, conta tudo pro pessoal. Vamos lá. É só procurar a gente em todas as redes sociais com @SPC do Amor. A gente está no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Nós temos também agora, nós vamos lançar o aplicativo SPC do Amor, que é uma comunidade onde a gente vai ter vários profissionais que vão auxiliar dentro do serviço de proteção do coração. Então lá vai ter os cursos de detetive SPC do Amor, os e-books, onde a gente vai dar várias dicas de relacionamento e profissionais que vão auxiliar nessa parte emocional, que às vezes a gente está machucado, ou foi traído, ou está tentando encontrar um novo parceiro. Essa comunidade vocês vão conseguir conversar entre vocês lá, vai ficar bem legal. Então, você vai conhecer outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E eu queria dizer também que nós vamos ter também o curso pela Embric, que é o Instituto Brasileiro de Investigação e Contra-Investigação. Então, segue a gente nas redes sociais, entenda mais sobre... SPC do Amor. Isso, tudo é @SPC do Amor. Colocou SPC do Amor na internet e vai vir basicamente tudo que a gente faz lá. Maravilha. Pessoal, antes de acabar esse episódio, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho para vocês receberem a notificação dos próximos episódios. Eu agradeço demais a Sabrina aqui. Achei que ela ia trazer um monte de bomba aqui. O Matheus queria que ela contasse o nome das pessoas investigadas, esse doido aí. Mas, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Aspen Jalecos e Creators House fechando esse episódio com vocês. Até a próxima.